Mulher moderna, multifunções, são várias as definições para aquelas mulheres que já acordam cedo, cheias de ideias e se preparando para o seu dia. A mulher hoje trabalha fora, faz pós-graduação, é mãe, é filha, é amiga, malha e ainda arruma tempo para ficar bonita. E aí, se identificou? Multifunções é o nome que usamos para chamar aquelas pessoas que desempenham vários papéis durante o dia. Mas afinal, até que ponto isso é saudável? O esgotamento físico é algo que é bastante corriqueiro. É aquela mulher que está estafada, ela faz tudo por todos, pelo marido, pelos filhos, no trabalho, e aí ela não tem tempo de cuidar dela. Então ela emocionalmente vai se distanciando de si mesma, vai adoecendo fisicamente, aparecem as dores, dor de cabeça, dor muscular, isso é bem comum nas mulheres. E às vezes outros quadros mais sérios, né, mais graves, como por exemplo uma taquicardia, uma arritmia cardíaca e outros desmembramentos, porque aí de repente dentro da história de cada um, dentro do que cada um está vivenciando, esses sintomas físicos aparecem de formas diferentes. Ela faz um pouco de tudo e às vezes até se desdobra para dar conta, mas isso pode deixá-la sobrecarregada. O que é desgastante é quando eu faço isso o tempo todo na minha vida. Tudo que eu estou fazendo, eu estou sempre dividida entre 2 ou 3 atividades. E isso é desgastante, é cansativo, pode-se chegar a um quadro de sobrecarga, né, dessa mulher desempenhando tantos papéis e às vezes múltiplos papéis ao mesmo tempo. E aí é isso que às vezes eu não consigo, eu faço tantas tarefas, mas nenhuma delas sai bem feita, ou então eu faço até bem feito, mas a um custo emocional e da minha energia muito grande, né? E um desgaste e uma sobrecarga que acaba trazendo prejuízos para essa mulher, tanto emocionais, às vezes prejuízos físicos, porque esse corpo começa a dar sinais de que não tá legal, tá muita coisa, e aí a gente às vezes tem uma queda no sistema imunológico e a mulher começa às vezes a adoecer fisicamente ou emocionalmente. Todas as pessoas que forem ter uma vida mais dinâmica, ela vai ter um desgaste. O que você precisa perceber é se esse estresse, ele está no nível do eu-estresse ou de estresse. O eu-estresse é um estresse bom. É um estresse que traz motivação, que traz resultado, que traz proatividade, que traz dinamicidade. Quando isso passa ou na intensidade ou no tempo, aí passa a ser um estresse e você começa a ficar irritado, mal-humorado, começa a diminuir o nível de tolerância e aí sim começa a afetar a sua qualidade de vida. O problema é não saber dosar, não reconhecer os seus limites e impô-los quando necessário. É uma dosagem, vamos dizer assim, é um jogo em que você tem que achar uma dosagem de estresse que seja motivadora, mas que não abale aí o seu desempenho, a sua qualidade de vida. E a Carla é uma mulher multitarefas e vai falar como ela consegue resolver tudo isso durante o seu dia. Minha vida é bem corrida, só que eu procuro manter a organização para poder não estressar, não cansar. Eu não tenho empregada, eu tenho uma filha dentro de casa, então cada um tem a sua função, o marido também tem função em casa. Então eu consigo administrar durante a semana roupa para lavar, almoço que eu tenho que fazer, minha agenda, meu trabalho. Então eu mesmo crio a minha agenda durante a semana. Eu trabalho mais na parte da tarde, de manhã atendimento agendado, aí eu consigo me organizar. Eu falo assim que você perde muito tempo por falta dessa organização, então você precisa agendar e saber os seus compromissos. Então sempre que alguém fala para mim, olha, hoje é terça, vamos supor, sexta-feira de manhã, aí eu já penso o que eu tenho para fazer, o que eu me organizei durante a semana, sabe? Uma coisa que eu gosto muito é de ficar quietinha e pensando o que eu tenho que fazer, onde eu me organizo. A mulher organizada hoje é aquela que consegue ter tempo para si, e eu tenho tempo. Às vezes eu tiro para ir tomar um café com minha amiga, para ir visitar alguém. Eu tenho esse tempo porque eu me programo. Então, às vezes eu falo pro meu marido, vamos caminhar ali no parque? Vamos caminhar. É o tempo que eu tenho para você respirar, para você ver gente, porque às vezes o tumulto do dia a dia te consome tanto, que chega no fim do dia você tá cansada. Quando eu deito assim, eu falo, obrigada, Senhor, que o meu dia
foi vencido. Você não se sente sobrecarregado? Eu não me sinto sobrecarregado, não. Eu digo o seguinte, né? Eu falei antes que a mulher organizada é aquela que tem tempo para si. E tem a mulher moderna, hoje eles falam muito em modernidade, que a mulher moderna é aquela que sai, que trabalha. Mas essa não é a mulher moderna. A moderna é aquela que ela trabalha, mas ela conhece a casa dela. Ela sabe tudo que funciona, ela dá ordem para a empregada, ela ensina, ela educa os seus filhos. Essa é a mulher moderna e organizada também, né? Agora, aquelas que não conseguem, que precisa, ela tem que fazer isso que eu falei, cria uma tabelinha, hoje eu vou limpar a casa, amanhã eu vou lavar, depois amanhã eu vou passar. E ela se programar e tirar sempre o tempo para ela, ela consegue. Eu consegui todo esse tempo, eu eduquei minhas filhas, elas estudaram, hoje elas são formadas, graças a Deus, eu tenho a minha profissão e tudo em cima disso, sabe? De planejar. Anota, escreve lá. A mulher, ela precisa de cuidado. E se ela não tem tempo, ela não consegue. Muitas vezes eu não conseguia em salão, mas eu pintava meu cabelo, eu fazia minha unha, né? E saía sempre sorridente, sempre arrumada. E as pessoas, nossa, frequenta salão. Não. É o tempo que eu arrumava para cuidar de mim, para me sentir bem. Às vezes, quando você organiza, você cria aquele roteiro da tua semana. É isso que eu falei, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou sair com minhas amigas para tomar um café, hoje eu vou fazer uma visita para uma amiga, você está entendendo? Hoje eu vou, de repente, fazer uma massagem. E aí ela se sente bem, ela está feliz. A mulher tem que ter uma autoestima, né? Se cuidar. E quando ela se cuida, quando ela olha no espelho e se vê bonita, ela está feliz. Daí a mulher, independente se ela trabalha fora, se ela não trabalha, ela tem uma casa, ela tem um esposo. E ela tem que se valorizar para o esposo ver ela como uma mulher guerreira, uma mulher vitoriosa, uma casa, né? Às vezes nem impecável, mas uma casa que funciona. Assim é uma mulher. E assim é a minha vida. E é claro que os benefícios são inúmeros quando conseguimos chegar no final do dia com tudo resolvido e organizado. O grande benefício que eu observo é o ganho na produtividade, porque se eu sou uma pessoa que tem o meu tempo de descanso, eu tenho as minhas pausas diárias, quando eu vou para o meu momento de trabalho, eu vou produzir muito mais, eu vou produzir com muito mais qualidade. Então, quando eu me coloco na minha agenda também, me vendo como uma pessoa, como um ser humano dentro da minha família, que também é importante, também valoriza as minhas necessidades, mas também consigo ver a dos meus filhos, a do meu marido, eu estou muito mais suprida para essas relações. Então eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, mais calma, mais tranquila, porque eu estou com as minhas necessidades atendidas e supridas. E o contrário, quando eu me dou muito, quando eu faço tudo por eles e não tenho tempo de cuidar de mim, geralmente a gente está irritada, está esgotada, está insatisfeita e isso acaba sobrando nas nossas relações e os filhos, o marido sofre essas consequências. Então, inverter esse raciocínio e colocar-se na sua agenda, ter tempo para você, para as coisas que te dão prazer, encher o tanque emocional, né? Estar reabastecida, eu vejo como um grande passo que nós mulheres damos para dar conta de tantas coisas, de tantos papéis e para conseguir ser esse pilar tão importante que a mulher é no lar e hoje já nas empresas, no campo profissional também, porque a maioria delas já está tendo que juntar todas essas atividades, que já são as atividades de casa, mas também as atividades do trabalho. Então, conseguir fazer essa gestão realmente, às vezes, é um malabarismo. E se você não consegue sozinha, busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um coach, de alguém para te ajudar nessa organização, nessa melhor gestão do seu tempo. Mas realizar multitarefas nem sempre é sinal de organização, porque nós normalmente acreditamos que uma pessoa que faz várias coisas durante o dia é extremamente organizada, mas não é sempre que isso acontece. Na verdade, se a pessoa não planejar a organização, ela requer um tempo, um momento de planejamento. E a maioria das pessoas, elas agem como o bombeiro. Como é que o bombeiro age? Pega fogo, ele sai apagando. Então, normalmente, a gente tem as atividades e começa a organizar em função das atividades. E o movimento tem que ser o contrário.
Eu tenho que pensar o que eu quero, qual é o meu objetivo, aí sim elencar as atividades e organizar as atividades, mas com um propósito, com um foco, com uma determinação, porque naturalmente você vai ter que escolher algumas tarefas, você vai ter que abrir mão de algo para performar. Eu tenho que linkar o que é prioritário, o que é importante, o que é urgente, o que é emergente, e aí administrar essas atividades e não ficar só no fazer. Hoje, um problema que as pessoas têm, né, isso não é só da mulher, é da humanidade, é que o tempo está passando muito rápido. Hoje as pessoas piscam os olhos e já passou um ano. Quando ela vê 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, se você não administrar bem o seu hoje, você vai olhar para trás e vai ficar sonhando uma história de vida que você não construiu. Você correr atrás gasta muito mais tempo do que você administrar para chegar lá, né? Realmente é possível realizar várias tarefas durante o dia sem ser uma pessoa organizada. Mas se você conseguir se programar, vai evitar vários imprevistos no decorrer do seu dia. A organização é o primeiro passo para você conseguir ter, assim, um resultado, começar a ser focado e ter até multitarefas, porque não tem como falar de mulher sem multitarefa, né? A mulher, ela é multitarefa. Então, a organização, ela vai te dar condições de você administrar melhor essas tarefas para que você possa performar, mas também garantir aquilo que a mulher quer, que é a casa, a família, né? A vida pessoal, a beleza e assim por diante.